aí, o filme do Superman é bom ou não? Olha, eu tô sem cenário, então essa aqui vai ser a minha review do filme do Superman. Sem spoiler. Eu vou tentar, pelo menos. Olha, de forma geral, eu gostei do filme. Sim, gostei do filme. Tem algumas coisas no filme que podiam ser melhores, ou diferentes, ou menos esquisitas, mas de forma geral, o filme é bom. Vamos começar falando dos personagens. O Superman aqui, perfeito, sensacional, incrível. Talvez até fantástico. Ele age exatamente do jeito que o Superman agiria, ele se importa com as pessoas, ele salva pessoas, você torce pro Superman ao longo do filme, é muito bom. Tem uma parte específica do Superman que é um pouco esquisita e eu não consigo comentar direito sem dar spoiler, mas envolve os pais do Superman. Tanto os pais kryptonianos quanto os pais humanos. Tipo assim, o Superman faz o bem o filme todo, as motivações dele são questionadas ao longo do filme, inclusive essa é uma parte extremamente importante do filme, mas no final esse questionamento acaba sendo resolvido, obviamente. Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo no formato de shorts, clica aqui embaixo que o vídeo aqui é bem maior. Enfim, falando dos pais humanos do Superman, o James Gunn tomou uma decisão muito esquisita de não dar a importância devida para aqueles personagens. Não que os pais do Superman não sejam importantes nesse filme, eles são, só que o jeito que eles são retratados é muito esquisito. Eu comento sobre isso com mais detalhes em um outro vídeo. Falando dos outros personagens, o Lex aqui tá muito bom, a vontade que ele tem de acabar com o Superman, de destruir o Superman é bem evidente. Porém, infelizmente, muita coisa nesse filme acaba ficando meio jogada. Então, em várias partes do filme, o Lex tem que ficar explicando coisas que a gente não vê. Simplesmente porque não tem tempo pra mostrar. Ele explica coisas do presente que a gente não pode ver, ele explica várias e várias coisas do passado que a gente não pode ver. Então ele acaba tendo alguns diálogos que são meio estranhos. Nada que destrua o filme ou algo do tipo, mas é meio esquisito. Falando da Gangue da Justiça aqui embaixo. Essa galera aqui é meio complicada. Todos eles têm um papel bem importante no filme, só que é um papel meio esquisito, tipo, eles já conhecem o Superman, eles ajudam o Superman. Só que tem várias coisas que vai levar muito tempo pra gente descobrir e a gente não descobre no filme. Por exemplo, a Gangue da Justiça aqui é aliada com o Superman. Por quê? Não sei, não é explicado no filme. Acho que dos 3 membros aqui da Gangue da Justiça, o que mais tem cenas é o Senhor Incrível. Que é algo que pelo menos eu não acho que é spoiler, já que a gente viu várias cenas do Senhor Incrível com o Superman. Essa amizade que eles têm não é muito explicada também. Você tem que presumir que eles são amigos e que eles já foram em várias aventuras e enfrentaram vários vilões juntos. Na real, sendo bem sincero, você tem que presumir várias coisas nesse filme. De novo, não é ruim, mas falta coisas. Mas assim, de forma geral, comentando as cenas aqui da Gangue da Justiça sem dar spoiler. Muito foda, as cenas são todas bem legais. Infelizmente não tem tantas cenas quanto eu gostaria, mas as cenas que tem no filme são boas demais. Agora vamos falar um pouco do Metamorfo. Na real, infelizmente não tem como falar muito do Metamorfo sem dar spoilers. A parte dele no filme é bem importante pra história, mas infelizmente a gente não descobre quase nada dele no filme. A gente sabe do bebê dele, a gente sabe que ele trabalha pro Lex Luthor por causa do bebê, porque o bebê tá preso, e é isso, ele não conta a história da vida dele nem nada. O que eu acabei de perceber que, tecnicamente, isso é mais ou menos um spoiler. Enfim, no final das contas é um spoiler que não importa. Mas as cenas que a gente tem aqui com o Metamorfo são bem legais também. Inclusive, uma das cenas mais engraçadas do filme envolvem o Metamorfo e o Senhor Incrível. Agora tá na hora da gente falar dos jornalistas. A Lois Lane, né, além de jornalista, é namorada do Clark Kent, do Superman. Eles já são um casal nesse filme, e assim, é algo que a gente já conseguia ver ali dos trailers e tudo mais. E isso realmente atrapalha bastante a relação entre os dois. Todas as cenas desse casal aqui no filme são muito boas. Inclusive, aquela cena da entrevista tá no começo do filme e é sensacional. É uma cena longa e a atuação dos dois nesse filme, olha, é muito boa, é muito boa. E, inclusive, a Lois Lane é extremamente importante nesse filme. Ela basicamente é a principal jornalista investigativa, e o final do filme mesmo ali, pra que o filme tenha um final satisfatório, só funciona por causa dela. Enfim, no caso dela e da equipe de jornalistas do Planeta Diário. Mas ela, obviamente, é a principal. Agora, bora falar do personagem que eu mais odiei no filme, que não foi o Lex Luthor, foi o Jimmy Olsen. Que cara mais arrombado. Eu tô tentando não dar spoilers aqui do filme, mas pra esse cara aqui eu meio que vou ter que dar uns spoilers sim. Na real, eu pensei um pouco desse clipe pro último clipe, e eu percebi que não, infelizmente eu não posso dar spoiler não. Porque a cena que eu ia comentar não tá em nenhum teaser ou em nenhum trailer. Então isso é realmente um spoiler importante, ai que ódio. Eu vou resumir com isso, esse cara aqui é um babaca, esse cara é um escroto. Por algum motivo nessa história do filme do Superman, o James Gunn decidiu que o Jimmy Olsen aqui ia ser o cara que toda mulher quer. Eu não sei porquê, tipo, olha a cara do Superman, olha a cara do Jimmy Olsen. E por algum motivo é o Jimmy Olsen que toda mulher vai atrás. E isso leva a algumas cenas dele com pelo menos uma mulher do filme, onde ele é um babaca inacreditável. Ele só não é o cara mais babaca do filme porque tem, tipo, vilões de verdade no filme. E o pior de tudo é que, tipo, no final do filme ele meio que nem se arrepende de verdade. O arrependimento dele, a mudança de personalidade dele, é que ele, tipo, abre um sorrisinho. Inclusive, os outros jornalistas ali, os outros membros do Planeta Diário, infelizmente não são lá muito importantes não. Até o Perry White, que você imaginaria que fosse ali um pouco mais importante, não é não. O personagem dele meio que só vai com a galera ao longo do filme.
Tá ligado quando, sei lá, tem tipo um personagem que é um jornalista e ele tem uma ideia, ele tem um plano, só que aí o superior dele tenta ir contra ou algo assim. E aí ele tem que tentar convencer o superior dele, aí eventualmente lá pelo final do filme, esse superior muda de ideia. Não tem isso nesse filme em momento nenhum. O Perry White basicamente só fica, não, ok, legal, boa notícia, é isso aí, não pode postar, pode fazer, tá certo. O que, de novo, não é necessariamente algo ruim, mas, né, podia ser melhor, podia ser mais trabalhado e tudo mais. Se bem que com todos esses cortes, o filme já tem quase 2 horas. Pra esse filme aqui ser perfeito, ele teria que ter, sei lá, umas 4 horas, umas 5 horas. Porque eu tenho certeza que material pra esse filme ter ali um tempo gigantesco, provavelmente tem, tá ligado? O James Gunn gravou o suficiente. Até porque tem cenas que a gente viu ali que foram postadas em Full HD e tudo mais, que não estão no filme. Algumas cenas você pode imaginar que talvez eles gravaram só pra um comercial e tudo mais. Mas é aquela coisa, tem outras cenas que foram usadas em comerciais que estão no filme. Então é tudo meio esquisito. Eu vou falar de uma cena que é spoiler, mas não é spoiler, calma aí. Talvez você lembre, talvez você tenha assistido uma cena do Clark Kent, onde ele tá tipo saindo do Clarim Diário ou algo assim, e aí o maluco lá que é o repórter esportivo sempre chama ele de babaca ou algo assim. Então a cena que a gente viu foi tipo o cara do esporte lá falando pro Clark, ei babaca, e aí o Clark respondendo, não, você é o babaca. Então aquela cena não tá no filme. Porém tem uma cena exatamente igual àquela, onde o cara do esporte chama o Clark de babaca e o Clark só fala, opa, e aí, tudo bom? Ou seja, isso provavelmente foi pensado pra ser algo recorrente. Tipo, ia acontecer umas 2 vezes e aí na terceira vez o Clark ia falar, não, você é o babaca. Porque ele tava com algo importante ou alguma coisa assim, sei lá. Mas isso não acontece, então provavelmente teve uma quantidade grande de cenas ali do Clarim Diário que foram cortadas. Mas enfim, eu tô saindo do foco, bora falar do último personagem mega importante que é o Krypto. Olha só o Krypto aqui, pois é. O Krypto é bem importante pra várias cenas do filme. Assim, pensando bem, a gente já sabia disso, até porque tem cenas importantes do Krypto no próprio trailer. Tem aquela cena de luta do Superman com o Krypto que a gente viu no trailer. Inclusive, se não fosse pelo Krypto, o Superman talvez tivesse morrido nesse filme. Eu tô percebendo que eu tô perto de falar um spoiler, então eu vou parar de falar do Krypto. Tá, pera aí, só tem uma outra coisinha que eu quero falar do Krypto. Lembra daquele vídeo que eu fiz sobre a entrevista que as atrizes do filme do Superman aqui falaram que tinha uma cena do Krypto onde ele tomava um soco do Ultraman e todo mundo ficou, e aí eles resolveram cortar essa cena? Então, a cena realmente foi cortada, ela não tá no filme, porém tem uma cena do filme onde o Krypto tá, tipo, caído, ele cai muito drasticamente, e aí ele levanta, e eu imagino que essa é a cena, tipo, depois da cena do soco. Só que se for o caso, não teria por que cortar a cena, porque o Krypto, tipo, ele não desmaia nem nada, ele não sangra. Dos personagens que entram em ação mesmo, que caem na porrada com os outros, o Krypto provavelmente é o personagem que menos se ferra. Até no pior momento do Krypto nesse filme, ele ainda parece que tá de boa, sinceramente. Não tem muito como falar do Ultraman e do Martelo da Borávia sem dar muitos spoilers, então eu só vou falar a minha opinião sem spoilers, que foi ok, sei lá. As cenas são legais, as cenas são decentes, mas podia ser melhor. Infelizmente, pra esses personagens, todas as revelações do filme não são lá, tipo, grande coisa, digamos assim. A engenheira aqui, que é a outra vilã que atua do lado do Ultraman ali, junto com o Lex Luthor, também é relativamente ok, ela é metade vilã e metade cacareco, porque no caso ela não apenas age, tipo, atacando os outros, mas ela também tem um papel de, tipo, computador humano. Tá ligado em Transformers One, aquela robô que é tipo uma aranha, que ela vira uma nave e tal? Ela, de certa forma, tem um papel bem parecido com o da engenheira aqui. A parte política desse filme é muito curiosa, porque obviamente eles não podem citar nada do mundo real, digamos assim, mas o James Gunn faz uma analogia e uma crítica perfeita a coisas que estão acontecendo no mundo hoje em dia. Se você acompanha minimamente política externa, você vai olhar facilmente um personagem e pensar, esse aqui é aquele desgraçado que controla tal país, e a Borávia é o país arrombado tal, e o país que a Borávia tá tentando invadir é esse outro país. E esses inocentes e essas crianças lutando ali com paus e pedras é esse povo. E esse bando de desgraçado com armas dos Estados Unidos e da Luthor Corp fazem parte desse outro grupo. Você assiste essas cenas e pensa, poxa vida, né? Que pena que não existe um Superman aqui no nosso mundo mesmo. Que pena que não tem uma gangue da justiça aqui. Mas enfim, eu não posso falar muito mais pra não dar spoiler. O que eu posso falar é que todas essas cenas são bem legais. É uma pena que esse filme não seja mais longo. O James Gunn simplesmente encheu esse filme de personagens, e eu acho que ele conseguiria trabalhar todos eles muito bem se ele tivesse mais tempo. Assim, ele provavelmente gravou bem mais cenas, mas infelizmente o filme não podia ficar tão longo. Então nesse filme tem várias cenas que acabam ficando meio jogadas. Ele corta de uma parte pra outra e você pensa, peraí, devia ter mais coisa aqui. Inclusive, principalmente nas cenas da luta com o Kaiju. A cena dele salvando a garotinha é meio jogada, a cena dele salvando aquela mulher de ser esmagada é um pouco jogada também. Tem uma cena do Superman salvando um esquilo, que eu não sei por que não foi parar no trailer. A não ser que aquele esquilo vire um Lanterna Verde, eu não sei por que esconder aquilo. Não me leve a mal, todas essas cenas são bem legais. Porém, o que você viu no trailer é o que você vai ver no filme. Eu realmente acho que esse filme aqui merece uma versão estendida. Porém, de certa forma, o James Gunn até meio que acertou nisso. Porque, afinal de contas, de forma geral, tanto a crítica quanto o público, pelo menos até agora, gostam bastante desse filme. E se a bilheteria desse filme for muito boa, ele já introduziu vários personagens. Ele já deixou vários caminhos abertos para vários novos projetos.
Então o filme acabou perdendo um pouco ali de coesão, digamos assim, mas em contrapartida, se tudo der certo, a gente ganhou um novo universo aqui muito bom. Porque se o filme do Superman realmente for um sucesso, a gente vai ter explicação de tudo isso aqui no futuro. Então assim, gostei do filme? Gostei. Tem algumas partes do filme que eu queria que fossem um pouco diferentes, só que não tem nenhuma parte do filme que eu odiei. Que eu falei, não, que absurdo, que ridículo, isso tá errado, que coisa idiota. Isso não aconteceu em momento nenhum. Como um filme isolado do Superman, ele pode não ser a coisa mais perfeita do mundo, mas como um filme do Superman que tem que carregar um universo cinematográfico inteiro nas costas, eu acho que ele fez mais que o necessário. Então se você gosta da DC, se você gosta do Superman, se você quer que esse novo universo cinematográfico continue, vá no cinema imediatamente. Quer dizer, vá no cinema amanhã, quando o filme estrear de verdade. E se você já viu o filme, o que você achou dele, hein? Comenta aí.